Diretriz para 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Mestre Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Olá, pessoal. Vamos ao nosso estudo de ensinamento de Mestre Sama. O segredo da felicidade. Quando falo em segredo da felicidade, as pessoas podem pensar que já preciso recorrer a algum tipo de mágica. Mas não é nada disso. É algo extremamente simples. Ainda assim, as pessoas não conseguem percebê-lo. Neste momento, ao observarmos a sociedade, quantas pessoas verdadeiramente felizes podemos encontrar? Talvez nenhuma. Isso mostra que o mundo está efetivamente cheio de sofrimentos. O fato é que ninguém está livre do fracasso, do desemprego, da doença, da pobreza, do conflito, desgraça e pessimismo. A realidade é que as pessoas estão sofrendo como se estivessem acorrentadas em uma prisão. Qualquer um que faça uma reflexão mais profunda irá deparar-se com a seguinte dúvida: se foi Deus, Criador do Universo, que criou o ser humano, por que o fez padecer tanto? Por que será que não fez deste mundo um local com mais felicidade do que infelicidade? Como essas interrogações permanecem sem resposta, vou tecer considerações a respeito. O bem ou mal existe desde eras primitivas, quando surgiu a espécie humana. Esta é a verdade. Assim, o bem e o mal, de natureza antagônica, vivem em atrito e luta constantemente, sem jamais um predominar definitivamente sobre o outro. Ainda assim, pensando bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu o progresso atual, o que também é uma verdade. A respeito disso, muitos já me perguntaram: se Deus é amor e compaixão, não consigo entender por que permitiu ao ser humano praticar o mal e pecar para depois castigá-lo no juízo final. Se desde o início ele não criasse pessoas más, não haveria necessidade de julgá-los ou castigá-los. Não é verdade? Parecem-me observações que fazem muito sentido e eu penso da mesma forma. Se eu tivesse criado o ser humano, poderia explicar facilmente. Uma vez que sou apenas uma existência criada, é óbvio que não consigo dar uma explicação definitiva. Se mesmo assim eu tiver que oferecer algum esclarecimento a respeito da vontade de Deus, teria que recorrer à imaginação. Portanto, vou deixar essa tarefa para quem tem tempo livre. O que importa para nós é a realidade, é ser feliz durante esta vida. Assim, antes de mais nada, o essencial é descobrir o método para alcançar a felicidade e praticá-lo. Como sempre venho afirmando, esse método consiste basicamente em fazermos os outros felizes. Existe uma excelente prática que venho adotando há muitos anos, com resultados maravilhosos. Foi com o desejo de ensiná-la que redigi o presente texto. Em suma, essa prática consiste em realizar o maior número de boas ações. Sempre que possível, procurar praticar o bem. Por exemplo,
proporcionar alegria ao próximo, pensando no bem-estar da sociedade. A pessoa deve colaborar para que o marido, a esposa deve colaborar para que o marido possa trabalhar feliz. E o marido, por sua vez, deve ser amável e procurar dar-lhe alegria e tranquilidade. É natural que os pais amem os filhos, mas devem fazer mais do que isso. Precisam utilizar-se da inteligência superior, pensar no futuro delas e, sem ser autoritário, orientá-los a respeitar os pais e incentivá-los a estudar com prazer. Além disso, na vida cotidiana devemos sempre procurar suscitar esperança no coração das pessoas, independentemente de quem seja, tendo por base o amor e a gentileza, agindo com a máxima sinceridade. Aos políticos, cabe deixar de lado os seus interesses pessoais e, colocando a felicidade dos cidadãos acima de tudo, torna-se, em todos os aspectos, pessoas exemplares. O povo também deve se esforçar ao máximo para praticar boas ações, utilizando a inteligência. Assim, aqueles que praticarem muitas boas ações, com certeza serão felizes. Já imaginaram que sociedade e que nação surgiria se todas as pessoas se unissem para praticar o bem? Evidentemente, essa nação seria um modelo para o mundo e alvo de respeito universal. Consequentemente, sem sombra de dúvida, desapareceria todos os problemas, surgiria o paraíso terrestre proclamado por nós, isento de doença, pobreza e conflito, e a felicidade das pessoas seria incalculável. No entanto, qual é a realidade do mundo atual? Ao contrário daquilo que acabamos de apresentar, por toda parte existem pessoas empenhando-se na prática do mal, mentindo, enganando, empenhando-se sempre nos próprios interesses. Não seria exagero dizer que é uma sociedade de pessoas más. Assim, a felicidade mantém-se muito distante. E o pior é que, considerando normal um mundo infernal como esse, nem sequer pensam em reformar ou em algo do gênero. Além do mais, existe até quem atrapalhe nosso trabalho de forma a reformar este mundo de sofrimento em paraíso. Essas pessoas se tornam infelizes por escolha própria, caindo em sofrimentos infernais. Sentimos que elas não passam de indivíduos tolos e são merecedores da nossa piedade. Assim, oremos constantemente a Deus pela sua salvação. Para não me estender mais, gostaria de encerrar aqui, mas se analisarem bem o que explanei, poderão perceber que não é tão difícil tornar-se feliz. Primeiro de tudo, de 1949, página 54 a 56, Alicerce do Paraíso, volume 3.